Salve, salve pessoal! Professor Forcato de volta depois de bastante tempo então sem publicar vídeos aí no canal. Teve alguns alunos que vieram até me perguntar assim se o canal acabou, coisa do gênero. Não, o canal não acabou, né? Mas como eu já tinha falado lá no comecinho, né, não sou youtuber nem nada, então às vezes a gente fica sem tempo para gravar e coisas do gênero. Mas aí agora a gente volta a conversar alguns assuntos que são importantes aí, ou pelo menos que eu considero mais importantes dentro da disciplina de História. Então nesse retorno do canal eu vou gravar com vocês hoje um vídeo sobre Revolução Industrial. Então quando a gente fala de Revolução Industrial a gente tem que tomar uma série de cuidados importantes. Por quê? Porque a gente primeiro tem que fazer uma diferenciação entre o conceito de revolução e outros conceitos que a gente acaba utilizando normalmente. Então, como eu já falei até no vídeo sobre Revolução Francesa, você pode conferir depois aí no canal e dar uma olhadinha lá. Quando a gente usa o termo revolução, a gente está se referindo a um conceito que transforma radicalmente a sociedade. Então, a Revolução Industrial foi, nesse sentido, de uma forma parecida com o que aconteceu com a Revolução Francesa, algo que mudou radicalmente a sociedade da época, principalmente ali a partir do finzinho do século XVII, comecinho do século XVIII. Tá? E a gente costuma dividir a Revolução Industrial em três grandes fases. Nesse vídeo eu vou falar simplesmente da primeira fase da Revolução Industrial. Então eu não vou chegar assim, né, até a parte ali do século XX, que a gente tem essas coisas de miniaturização de produção, produção em série, com Fordismo, Taylorismo, enfim. Se a gente fala em Revolução Industrial, a gente tem que falar obrigatoriamente de Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra foi o país pioneiro nesse processo que nós chamamos então de Revolução Industrial. Tá? Por que a Inglaterra foi o país pioneiro nesse processo todo? Porque ao longo dos anos, até chegar ali, né, no século XVII, a Inglaterra conseguiu criar uma série de condições favoráveis para o seu desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico foi impulsionado justamente através de uma mudança na forma como as coisas eram produzidas. Então, a Revolução Industrial acabou inserindo um processo que nós chamamos de maquinofatura dentro da forma como as coisas são fabricadas. Então, antes a gente tinha o artesanato, aquela forma típica que vinha lá, né, desde da Idade Antiga, enfim, e se tornou muito comum durante a Idade Média, que basicamente se caracteriza pelo artesão tendo controle sobre todo o processo de produção. Então ele é dono das ferramentas, ele vai ser dono do produto, ele vai ser dono inclusive do local de venda, ele decide seu horário de trabalho e assim por diante. E aí quando ele vende esse produto, o dinheiro desse produto acaba ficando para ele. Essa é a forma de trabalho basicamente artesanal. Além do artesanato a gente teve também a manufatura. O que era o produto manufaturado? Ao invés de você ter o artesão sendo dono de todas as etapas do processo de produção, de todas as ferramentas e até da matéria-prima, na manufatura você tem um grupo de pessoas que trabalham, né, em conjunto. Geralmente era uma família, num local bem pequeno, às vezes na própria casa mesmo, né? E essas pessoas recebiam matéria-prima de algum comerciante. Vamos supor que o comerciante quisesse vender peças de roupa. Então ele chega lá com os tecidos para essa família vai produzir as roupas de acordo com a demanda, com aquilo que o comerciante quer. Aí depois que as peças são produzidas, o comerciante vai lá, compra esses produtos e acaba vendendo esses produtos e ficando com o lucro deles depois. Tá? Então você tem esse grupo de pessoas não sendo donas, não sendo dono, melhor dizendo, desse produto final e nem tampouco do lucro que vai ter com a venda desse tipo de coisa que eles estão fabricando, no caso roupas que eu usei como exemplo. Já no processo de maquinofatura, a gente tem uma mudança bem radical na forma como as coisas são produzidas. Então você vai ter, por exemplo, a fábrica, né, que não chega a ser uma indústria como a gente conhece hoje, né, mas no comecinho da Revolução Industrial nós vamos ter as fábricas, e dentro dessas fábricas você vai ter operários, que são pessoas que trabalham por um determinado período do dia, né? Geralmente as jornadas de trabalho duravam de 12 a 14 horas, tem até alguns casos que esses processos eram um pouquinho mais longos. Então esse operário, ele não é dono das ferramentas, ele não é dono das máquinas, ele não é dono de basicamente nada. Então ele vai lá dentro de uma fábrica, ele trabalha por um determinado período, e aí no fim do dia ele vai embora, né? Sem ser dono de nenhum produto, nenhuma ferramenta, nem nada. Então ele basicamente o que ele faz é vender o seu tempo de trabalho dentro de um ambiente para produzir para outra pessoa.
E isso vai acabar gerando uma série de problemas, né, nas relações com o passar dos anos, principalmente no século XIX, entre o operário, essa pessoa que está lá dentro da fábrica trabalhando, e os patrões, né? Vai acabar gerando uma série de conflitos, lutas por direitos políticos por parte desses operários, melhores condições de trabalho, em busca de salário mais decente, né? Até de um salário mínimo depois, já lá no século XIX, né? Comecinho do século XX, enfim, e assim por diante. Então a Revolução Industrial, ela acabou gerando uma série de transformações importantes, né? Não só na forma como as coisas eram produzidas, agora a partir de máquinas, mas também na própria relação de trabalho. E essa relação de trabalho passa a ser pautada por aquilo que nós chamamos de um tempo diferente, um tempo matematizado. Então a lógica de tempo das pessoas dentro da fábrica também muda. Por quê? Porque o tempo ele passa a ser contabilizado, né? Ele passa a ser um tempo racionalizado, digamos assim. Não tem mais aquele ritmo da natureza, na qual o cara está lá vivendo no campo, ele acorda, né, quando o sol nasce, ele trabalha até um determinado horário, quando não tem mais a luz natural, ele volta para a casa dele, assim por diante. Não, na fábrica ele tem um horário de trabalho a cumprir. Esse horário de trabalho é regulado por um relógio, por uma demanda, né, que é gerada justamente pelo patrão. Tá? Então, a gente tem alterações na forma como as coisas eram produzidas e na forma como a gente reinterpreta também a ideia de trabalho. É importante você ficar atento para essas duas questões fundamentais desse processo e também pelos fatos que acabaram motivando a Inglaterra a começar esse processo todo. Eu falei agora há pouco que a Inglaterra então teve condições favoráveis para se desenvolver economicamente. Que condições eram essas? Grande acesso a mercados fornecedores de matéria-prima, a gente vai ter uma grande quantidade de mão de obra disponível, principalmente depois da política de cercamentos, que foi criada dentro da Inglaterra, né? Aquele processo todo na qual você vai ter grandes propriedades, geralmente criadoras ali de animais, principalmente de ovelhas, enfim, que acabam diminuindo as pequenas propriedades. Esses pequenos proprietários perdem, basicamente, né, o acesso à competição nesse setor, e aí acabam se deslocando para cidades e se tornando mão de obra barata para essas fábricas. Tá? E você vai ter também um grande mercado consumidor de produtos que a Inglaterra vai acabar construindo, principalmente a partir do século XVIII. Então são esses fatores que acabam resumindo o processo de Revolução Industrial. Só para a gente fechar, não se esqueça então, existem implicações econômicas, culturais e sociais extremamente importantes dentro desse processo todo. Tá? Espero que isso ajude a você a relembrar algumas coisas importantes e a gente se vê no próximo vídeo então. Grande abraço para vocês e até mais.